Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 23 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 20, intitulado Os Últimos Serão os Primeiros, mas hoje nós já vamos dar continuidade ao item 3. E vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 131, Homens e Anjos. É uma carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Emmanuel pegou o capítulo 2 e o versículo 11 dessa carta de Pedro, que diz assim, olha: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Vamos ver o que o Emmanuel vai comentar. Porque se eu falo mal da Lígia, eu me coloco numa posição como se eu fosse superior à Lígia, entendeu? Todos nós fazemos isso, né, quando a gente critica. E ele diz que o anjo, ele jamais faz isso. Ele diz assim, olha: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Entendeu? Então, porque o que acontece? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de compreensão da imaturidade do outro, entendeu? Então, se em verdade eu critico, a gente ainda se irrita, a gente ainda... Isso mostra o nosso nível ainda, entendeste? Então, é igual quando você pega uma mãe, que não é uma regra, mas vamos dizer que seja uma mãe madura, ela tem uma tendência muito grande a compreender bastante a leseirinha do filho, aquela brincadeira, e ela olha e diz, é criança, né? E ela tenta ali administrar. Então, fazendo esse movimento menor, agora fazendo um movimento maior, por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus, já aprisionado não, mas já crucificado, ele olha a Deus e diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, você vê um grau ele é um Cristo, de maturidade ao ponto de estarem matando aquele corpo físico. Ele sentiu dor, ele foi machucado, mas ele consegue compreender que a pessoa não tem consciência. Por que não tem consciência? Porque o mal que elas estavam fazendo, todo esse mal iria voltar a elas mesmas, que voltou. Entendeu? Então eles perdoam, porque se eles tivessem consciência que quando o mal é feito, esse mal vai retornar, não iria fazer, entendeu? Então eles têm essa consciência, nós ainda não temos. Nós queremos, de certa forma, fazer justiça com a própria mão ou com a própria língua, né? A gente quer fazer justiça, a nossa justiça em grau menor, entendeu? Vamos ver então o que o nosso Emmanuel comenta disso, tá bom? Olha lá: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. A leviandade domina-lhe as conversas levianas, e a mesquinhez corrompe-lhe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias,
pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E, como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Aí vem, entretanto, o homem jactancioso, que é o homem presunçoso, orgulhoso, vaidoso, né? Está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestido de poder divino, mais se compadece. Isso revestido de poder divino, os anjos. Mais se compadece das fragilidades humanas. Por exemplo, nós temos uma tendência, se a Lígia é cheia de encrenca, cheia de tique-tique, o que eu faço da Lígia? Me afasto. E os anjos não, eles tendem a se aproximar para tentar ajudar, porque na verdade não são os sãos que necessitam de médico. Que quanto mais revestido do poder divino, mais se compadece das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você conviver com pessoas difíceis. Às vezes nós também somos, mas às vezes tem pessoas que são muito chatas, né? E além de ser chatas, são pessoas às vezes que nos tira do sério, que nos afronta, que fofoca, que às vezes não é verdade, a pessoa é assim. Então, como conviver com CDs? Por isso que ele disse aqui, enquanto os anjos. Então, eu não sou anjo, ainda não. Por isso que para mim é tão difícil ainda. Então ele colocou uma diferença, ele está aqui só querendo que os anjos, até primeiro para nós fazermos uma autoavaliação, dizer, bem, anjo eu não sou. Porque eu não consigo conviver com a pessoa que está metendo a facada em mim. E tem pessoas que é fácil, você descarta, você tira. Eu não sou obrigada a conviver. Mas tem pessoas que faz parte da tua família, é consanguínea, ou então é agregado da consanguínea, e que a gente fica numa situação que não tem como se livrar. Eu costumo dizer assim, existe ex-tudo. O que não é ex, que é ex-irmão, ex-pai, ex-mãe, isso aí não dá para ser ex. É como se o papai dissesse assim, olha, desse tu não separa não. Desse tu nunca vai ser ex. Porque não existe ex-mãe, ex-pai, ex-filho, ex-irmão, não tem. Então, eu não consigo estender isso para os consanguíneos, ainda mais para os agregados. Então, é só para a gente entender que para o anjo, ele se aproxima e não abre mão. Para nós que ainda não somos anjos, desculpa se tiver algum anjo, mas eu não sou, é um esforço tremendo. É um esforço tremendo. Por isso é que a mensagem é homens e anjos. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Aqui vem a dica para a gente. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Então fica a dica, não faça anúncio de sentenças acusatórias. Os últimos serão os primeiros. Então vamos lá. Trabalhadores da última hora. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem varonil, te lembra logo do hino, né? Enérgico, tá? A sua linguagem enérgica. Os obreiros que chegaram, né? Os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas. Que lembra que ele está falando dos trabalhadores, né? Da primeira hora, segunda. Aquele senhor da vinha saiu, chamou os primeiros, chamou os segundos. Lembra que nós lemos a parábola? A primeira coisa que o Henrique coloca é: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Gente, olha só, é muito interessante isso. Quando um ser humano tem domínio total sobre o que ele vai falar,
quando ele tem não só o domínio, mas a consciência e a ciência, ele tem uma tendência enorme para ensinar de forma muito simples. Porque ele tem um domínio, ele tem tanta segurança que ele consegue dar exemplos simples, entendeste? Agora, quando a pessoa ainda está tateando, pisando em ovos e que não tem domínio, ela tem uma tendência enorme para complicar bastante, que é para ninguém entender e não ter que perguntar. Nem ela mesma está entendendo, entendeu? Então, por isso que o nosso Senhor Jesus, o mestre dos mestres, ele conseguia pegar ensinos grandiosos e transformar numa grão de mostarda, num alqueire, sabe? Ele conseguia simplificar numa pesca, num fermento. E ele simplificava. Por quê? Porque o propósito dele não era mostrar que ele era um Cristo. O propósito dele não era mostrar o que ele sabia. O propósito do nosso Senhor Jesus era ser entendido. Era ser entendido. Então, ele olhava para o público e disse, olha, para esse público aqui eu tenho que simplificar bastante. Mas eles vão entender. Entendeu? Então, os trabalhadores os que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Esses são os trabalhadores da primeira hora, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, os espíritas, que vieram por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Porque lembra, ele chamou vários trabalhadores para trabalhar na vinha. E ele disse que ia dar, quem lembra da quantidade do dinheiro? Vamos dizer, olha, 1 denário. E aí o que chegou no finalzinho da tarde, ele também deu 1 denário. Aí o povo que chegou mais cedo disse, uai, nós estamos aqui desde cedo, ganhamos 1 denário, esse aí trabalhou só o finalzinho, ganhou 1 denário também. Olha a metáfora, a parábola que Jesus trouxe. E aqui ele está dizendo o quê? Olha, o espírita, ele chegou na última hora, e eu te digo, ele também vai ganhar um salário. Mas não é justo não. Vamos já ver. Que digo, recompensa maior. Vamos ver. Últimos chegados, os espíritas aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores. Então, olha aqui, já está numa condição, olha, alguém já veio, já trabalhou. Eu não vou pegar a vinha do início, não. Alguém já arou, já movimentou, já plantou. Estou chegando já nos finalzinhos. Alguém começou o trabalho. Lá atrás, os profetas e Moisés. Dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade, ninguém trabalha isolado, é uma continuidade. O próprio Cristo, primeiro vieram os profetas, enviados por ele, os profetas, e em cada região ele enviou missionários. Na Grécia, os filósofos gregos. Na China, nós tivemos Lao Tse, Confúcio, o Forri, né? Todo esse grupo ele mandou, o próprio Buda. Nós tivemos na Índia missionários. Então, ele sempre enviou missionários para darem início ao trabalho. E ele disse, eu vou. Se nós estudando o livro A Caminho da Luz, nós vamos percebendo que cada enviado desse trouxeram a mesma lição que Jesus veio trazer. E se nós lermos os livros sagrados de cada civilização antiga, nós vamos nos deparar ali com ensinos de Jesus, porque afinal de contas era Jesus enviando. Então, Jesus enviou os profetas, porque lembra que ele é o governador. Ele formou o planeta Terra. Quando nós vamos ler o Antigo Testamento e disse Deus, essa ali, a voz do falar era o Cristo. É o Cristo.
Então ele conhece todo o Antigo Testamento. Vão, preparem um ambiente. Na hora exata eu também vou. Então há uma continuidade. O próprio Espiritismo, por isso que Jesus diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. E dentro do nosso movimento espírita, nós tivemos uma época de pessoas aparentemente estudiosas, mas que não eram, porque nós tivemos vários palestrantes que diziam assim: a Bíblia é uma besteira, Antigo Testamento é uma baboseira, basta o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, isso é um absurdo, que para eu entender o Novo Testamento, eu tenho que ter estudado o Antigo Testamento, porque a todo momento o Novo Testamento está reportando o Antigo Testamento. Quando nosso Senhor Jesus está na cruz, que ele canta o Salmo de Davi, Eli, Eli, lama sabatani, meu Deus, por que me abandonaste? Aí o povo pega aquilo dali, acha que não é uma música, que é um dito, que Jesus falou aquilo, porque que Deus abandonou ele. Mas se a pessoa tivesse conhecimento do Antigo Testamento, ela ia ver que era o Salmo de Davi. Na verdade, Jesus estava cantando. A pergunta agora é: por que ele cantou justamente essa música de Davi? Mudou totalmente. Então, a todo momento, nosso Senhor Jesus está se reportando ao Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nenhuma revelação apaga a outra, se soma. Então, o Antigo Testamento, ele se soma com o Novo Testamento. Antigo, Novo se soma agora com a terceira revelação. Sempre uma junção. Então, Deus abençoa, os resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Então, muitos viveram ou vão reviver, porque é reencarnação. Quando você pega Allan Kardec e o guia espiritual, o mentor espiritual, que era São Luís, quando Kardec faz uma pergunta, ele diz assim: foi o teu espírito familiar. Ele disse: e o senhor pode conversar? Ele disse: ele está aqui, fale com ele. Era o espírito de verdade. E o próprio espírito de verdade diz que Allan Kardec era o espírito familiar dele. Só que esse grande espírito reencarnou e se revestiu na simplicidade de um pedagogo. Então, quando se fala de Kardec, a gente está falando de um espírito familiar do Cristo. Alguém precisava encarnar para materializar a terceira revelação. E quando você vê o Livro dos Espíritos, ali assina Santo Agostinho, São Luís, Sócrates, Platão, Swedenborg, quem mais? João Evangelista, quem mais? Paulo, apóstolo. Emmanuel, acho que ele não assina. Mas lá na introdução do Livro dos Espíritos, mas tem mensagem deles. E tantos outros espíritos que não assinaram. Essa pleia de espíritos. Então, é uma continuidade. Então, muitos ficaram para fazer o trabalho no mundo espiritual e muitos reencarnaram para dar continuidade ao trabalho. E ele não manda só no espiritismo, ele manda em todas as religiões. A gente percebe, às vezes, um trabalho espiritual tão grande que a espiritualidade ela vai inspirando e vem de todos os lugares. Um dia desse eu estava ouvindo a palestra de um pastor, ele falando de educação. E ele dizia que você tinha que pegar pesado, que você tinha que frustrar. Eu digo: olha, a linguagem é a mesma. Porque é a linguagem que a gente aborda, pelo menos eu abordo no Centro Espírita. Aí ontem me mandaram um vídeo de um psicoterapeuta, apesar de que ele estava muito exaltado, mas ele dizia assim, usar uma palavra bem pejorativa, que foi a palavra que ele usou: é uma sacanagem que os pais estão fazendo com os filhos. Estão criando o quê? Dá tudo, você tem que frustrar, você tem que dizer não. E aí são esses adultos que estão hoje, que não têm estrutura para lidar com o não da vida. Ele estava, e ele culpa quem?
A palavra é essa, ele culpa os pais. Aquela educação que você dá tudo para o filho. E aí, quando chega na fase adulta, não sabe receber, não. Você tem que pôr o menino para limpar, para guardar, para fazer. Isso torna humano. E nós estamos criando os filhos como se eles estivessem dentro de uma redoma e que você vai proteger eles o resto da vida. Se nós perguntarmos aqui, nós acima de 45 anos, e perguntar assim, com que idade você começou a trabalhar? Com que idade nós começávamos a trabalhar? Eu comecei com 15. Desde o trabalho de quê? Trabalho fora. Que eu queria comprar meu shampoo, meu condicionador, minha colônia. Então, nós éramos estimulados a isso. Hoje não. Então, essa proteção demais, nós criamos seres humanos bebelôs, frágeis. Qualquer coisinha trinca e quebra. Então, mas só que tinha que ter aprendido lá. Tia, e se eu sou esse bebelô hoje? Te fortalece. Porque se você não recebeu da mãe e do pai, porque não sabiam, achava que era um ato de amor, te proteger, e é na verdade um ato de desamor, aprende agora a te fortalecer. Mas não dá para ser um bebelô a vida inteira. Gente, você pode pegar pesado até 7 anos de idade. Esse período é uma massa de modelar. Você faz o que você quiser. Com 8 anos, o capetinha já começa a escolher o que quer e o que não quer. Tu vai vestir a roupa? Eu não quero. Já começa. E aí tu já tem que ir com um pouco de calma, porque ele está formando a personalidade. Se tu olhar, tu vai dizer, tu vai vestir o que eu quero. Aí tu já vai estar dizendo para essa pessoa, olha, não tem personalidade. Vai ser um Zé Ninguém lá na frente. Aí você vai conversar. Meu filho, você gostou dessa? Mas gostou por quê? Fale para a mamãe. Para onde nós vamos? Então, ali tu começa a negociar. Esse é o período da negociada. Mas lembra que a base tu já fez. Se a tua base foi boa, ele vai dizer, mamãe, eu queria essa outra. Se a tua base não for, eu não quero. E a gente quer até te empurrar. Mas faltou na base. Não é agora, com 8 anos, que tu vai fazer isso, não. 8 anos, tu já começa a plantar, a colher o que tu plantaste. Desde a barriga. Desde o ventre se começa a educar. Quando chega com 12, 13 anos, esse período é a mãe amiga. Porque se tu for a mãe castradora, ela vai perguntar da coleguinha o que deve e o que não deve fazer. Porque da mãe ela tem medo. Entendeu? Então essa aqui é a mãe amiga. A educação, a base foi lá até os 7 anos. Tu querer fazer o que tu tinha que fazer aos 7 anos, com 12, 13, 14 anos, tu vai ter muita apreensão. Entendeu, gente? Então, aqui você pode dizer não. Mesmo que você tenha o dinheiro, mamãe, não tem dinheiro agora, para ele aprender, senão ele vai ser um consumista lá na frente. Tudo que ele queria deram. Tudo que ele queria deram. Então, aqui não, eu tenho dinheiro, você vai dizer, mamãe, não tenho dinheiro para comprar isso, vamos juntar o dinheiro para o outro ano. Quando é o outro ano? Daqui a pouco. Quando chegar seu aniversário, mamãe vai juntar dinheiro. E você está dando noções de que nada cai do céu. Vamos parar, gente? Alguma pergunta? Nem finalizamos o item, né? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus pelo estudo do Evangelho. Até a próxima sexta, se Deus assim nos permitir.